Deus. Aí a gente agradece por ele poder chegar aqui, porque foi com muita determinação. Porque o que se ouviu agora há pouco não foi brincadeira. Com certeza Deus se alegra com a força de vontade de cada um de vocês que está hoje aqui. Hoje nós estamos com um dia, a gente vai dando oportunidade para quem não deu boa noite mesmo. Boa noite. Ó, pode colocar o 444.
Olha, só agora vai me colocar no brincadeira. Já da Semana Santa, né? Já dá procedimento aí do grupo, tá bom? Vamos ficar em pé agora. No conflito deste mundo, o clamor envolve os céus. São vozes que tanto esperam declarar: Jesus venceu. A última vitória chegou em minha hora. Venceu o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então virei sempre o Senhor. Toda dor e todo pranto, a batalha contra o mal já não mais existe. O reino venceu e afinal eterno reinará. A última vitória chegou em minha hora. Venceu o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então viemos Senhor, Senhor. A última vitória chegou em minha hora. Venceu o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então viveremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Amém. Então, nós viveremos com o Senhor para sempre. A gente vê só um pouquinho que está acontecendo aqui, cada um de nós, né? Um pouco mais, um pouco. Por isso, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Agradecemos, Senhor, pela chuva, pelo cancelamento, por tudo que foi derramado, pelas bênçãos derramadas por este pouco ainda. Por favor, Senhor, eu não venho especial sobre a programação que teremos durante esta semana. O Espírito Santo seja conosco, que o Hélio não falar e não falar, inspirado pelo Espírito Santo. Possamos sair daqui completos e cheios do Espírito Santo para proclamar a última mensagem. Por favor, nos fortaleça para que amados que não nos desanimamos nessa reta final, Pai. Vemos que o Senhor breve virá. Maranata. Vemos que está tão pertinho de nós que possamos ouvir os teus passos, Senhor, para nos buscar. Por favor, continue com o processo da programação que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora é o momento, você já sabe,
dessa mesa. Que momento é agora? Momento que não pode. Não porque a família vai no momento 9,9% da igreja quer que participe. É verdade? Você vai fazer uma vez também? Ah, então tem que participar. Leva dentro, a gente minoria, mas a gente não tem. Né? Olha, você faz o sorteio? Certo? Apoiou pelo sorteio, agora no momento que a gente. Vamos ver se consegue alguma coisa do médico. Boa noite a todos. Está todo mundo preparado para o sorteio? Olha, tem coisas boas, ó. Couve, quiabo, quiabo, banana, tempero e por último nós vamos deixar o quê? Cesta de fruta, hein? Então, todo mundo com o papelzinho na mão. Vamos lá, então? Vamos lá. 2, 2, 3, 8. 2, 2, 3, 8. Ó. Pode escolher qualquer um. Menos a Virgínia, que é o último. É o último. Ficou o último sorteado de hoje. Vai dar certo, hein? Vamos lá. 2, 2, 2, 9. Lisa, pode vir, Lisa. 2, 2, 2, 4. iPhone, seu. Aqui? Vamos lá. 2, 2, 3, 0. Atrás. Lá, penúltimo, hein? 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4, Vanessa. Vamos lá, então, quem vai ser o sortudo nessa noite? Vamos ver. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hoje fechado dessa noite. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Quem não ganhou, amanhã tem mais. Gostaria de chamar então o nosso pregador. Boa noite, irmãos. Deixa eu ver boa, né? Só que forte, a gente está se. O segundo está boa, não tem mais para conta. Melhor do que o presbítero, começando. A gente pegou esse roteiro até aqui. Muito ajuda. Bom, vamos seguir, né? Ontem nós estudamos ali, na verdade, foi a continuação do primeiro sermão que eu peguei aqui. O primeiro sermão que era sobre Simão Sirineu, né? E aí ontem foi a continuação dele, né? Cada coisa incrível, né? Que está acontecendo ali na cruz, né? Nós vimos ontem, mensagem forte, né? Difícil. Mas hoje a gente vai seguir os nossos estudos. Eu vim comentando com minha esposa, né? Que o mundo tem muita coisa ruim acontecendo. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa que progrediu, né? Tem muita coisa que está progredindo. Se a gente pensar, a gente está falando, por exemplo, a iluminação, estão trocando as lâmpadas, né? Em todo lugar por LEDs, né? Em todo lugar que a gente vai em São Paulo, em todo canto está colocando. Antigamente até ter iluminação era difícil, né? Hoje em dia você vê, até minha esposa de Minas, até lá no interiorzinho, está tudo iluminado, né? Tem várias coisas que vão mudando, né? A gente vem comentando. Por exemplo, antigamente os carros não tinham direção hidráulica, ar-condicionado, luz elétrica. Hoje é difícil um carro que tem luz elétrica. Né? Na verdade, tem muitas coisas que estão se desenvolvendo e outras coisas, né? Na verdade, eu acho que moralmente o mundo está em decadência. Mas em outros sentidos ele tem evoluído. Outra coisa que é difícil a gente ver, que a gente viu uns
anos atrás, era aqueles livros barrigudinhos, né, cheio de vermes, né? Nariz catarina. Você já percebeu que a gente não vê mais hoje? Antigamente, aqui em São Paulo, os bairros pobres tinham aquelas favelas, era cheio daquelas crianças. Você vai hoje em São Paulo todinho, você pode ir, você não vê mais. Né? Muita coisa vem mudando, né? Vem melhorando em certos aspectos. Mas moralmente o mundo ele vem declinando. E quando moralmente o mundo declina, começa a ter muita guerra, né? Muita gente estudou a respeito disso ontem, né? Muita guerra começa a acontecer. Ontem, na escola sabatina, a gente estudou sobre o Salmo 46. Eu queria que vocês abrissem o Salmo 46. Ele fala dessa situação que o mundo viveria, que é nos nossos dias. O Salmo 46, ele é um salmo profético também. Salmo 46, o título é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele diz que Deus é o nosso refúgio. Só que ele vai escrever depois que o mundo e as nações em guerra, a natureza entrando em colapso. Olha só, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ele começa a falar de cataclismos naturais. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, ele vem falando aqui, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Montes aqui é um símbolo do povo de Deus. E águas e profecias, que significado de nossas profecias? Povos, multidões, nações. Percebe que ele está falando aqui? Que os montes se estremeçam, né? É uma perseguição ao povo de Deus. E as águas tumultuem e espumejem. Ele segue, olha o verso 6, ele fala dessas águas. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Bramam as nações. De repente, ele está falando dessas águas que tumultuam e espumejam, né? Bramam, aí ele diz que são nações. Certo? São nações. A gente sabe que à nossa frente, um grande tempo de perseguição ao povo de Deus nos aguarda. Mas no verso 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a gente vê no mundo muita coisa acontecendo, muita violência, guerras, mas ele diz, ele vai repetir várias vezes, mas Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente, e nós temos que nos refugiar em Deus. Mas será que é tão fácil a gente se refugiar em Deus, assim, quando uma calamidade muito grande se abate na nossa vida, né? E quando a gente está vendo pela televisão, acontecendo lá longe, né? É uma coisa, mas e quando aquilo estiver às nossas portas? Ele afirma: Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele vai ser a nossa segurança. A gente vai estudar um pouco a respeito disso, a respeito de todas essas lutas que estão prometidas ao povo de Deus, que estão à nossa frente, nos aguardam, a respeito de toda essa confusão que está acontecendo por aí, violência, né? Teve no Brasil uma explosão de violência, né? Agora, faz uns 3, 4 anos que a gente não vê assim tanta violência como tem acontecido novamente. Tá? Vamos estudar um pouco a respeito disso. Ele disse que nós temos que confiar em Deus quando essas coisas vierem e essas coisas estão batendo na nossa porta. Segunda Reis 18. Segunda Reis 18 fala do reinado de Ezequias de Judá. Olha só, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles atravessaram o deserto durante 40 anos, chegaram em Canaã, e ali eles conquistaram Canaã, e as 12 tribos se estabeleceram ali, certo? Em Canaã. E vocês vão se lembrar que chegou um momento que o povo de Deus, lá em Canaã, ele olhava para as outras nações e via que as outras nações
pagãs tinham reis sobre eles. E aí o povo de Deus começou a querer ter um rei humano também, sabe? Mas quem estava guiando eles era o rei dos reis, senhor dos senhores, ou seja, eles já tinham um rei. Mas eles quiseram um rei humano. E aí Deus permitiu, né? O primeiro rei foi Saul, certo? E por sinal foi um péssimo rei. E quando eles pediram que eles queriam um rei, Deus disse assim: se vocês tiverem um rei humano, ele vai cobrar impostos de vocês, vai levar seus filhos à guerra, ele vai oprimir vocês. Né? Mas mesmo assim o povo quis reis. E Deus permitiu. Quando esses reis, foram vários reis que reinaram sobre o povo de Deus a partir de então, todos esses reis, eles traziam idolatria, apostasia, levavam o povo à guerra, o povo morria, eles eram mortos aos milhares. Tá? Todos os reis, nós estamos até mesmo o rei Davi, né? Que foi um bom rei, né? Um rei segundo o coração de Deus, mas milhares e milhares de pessoas morreram do povo por conta dos pecados de Davi. E todos os outros reis sempre foram trazendo idolatria, foram trazendo abominações para o povo de Deus, foram afastando o povo de Deus. Só que quando a gente chega em 2 Reis 18, fala do reinado de Ezequias de Judá, conta a história desses reis. E olha o verso 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Olha o verso 5, ao verso 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste de ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus tanto. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. De repente aparece um rei, Ezequias, e Deus diz assim, que ele fazia tudo o que era reto perante o Senhor, que ele guardava os mandamentos, que ele tentou acabar com a idolatria do meio do povo, ele mandou quebrar os ídolos que o povo adorava. Mas olha o que vai acontecer com esse rei. Capítulo 20. Ele é vítima de uma doença mortal. Esse rei que era fiel a Deus. Depois de tantos reis ruins, de repente aparece um rei fiel. E ele tenta colocar a nação no caminho certo de novo. Segundo Reis 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que eu dei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha só, de repente Deus revela a ele, através do profeta, de que ele morreria daquela doença. E aí, o que o rei Ezequias, esse homem fiel a Deus, ele fez o que qualquer um de nós faria. Ele orou a Deus. Né? Ele orou a Deus para que Deus desse a cura para ele. E aí, Deus, na sua misericórdia, olha o que Deus fez no verso 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu pai. Verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol brilhante no relógio de Acás. Olha o que acontece. Esse homem que era Deus, esse rei, quando o profeta, Deus revela para ele através do profeta, de que ele ia morrer daquela enfermidade, Ezequias orou a Deus, clamou a Deus, como qualquer um de nós faria, certo? E ele disse
olha a minha vida, olha tudo que eu fiz, eu tentei ser fiel, mudar nos seus caminhos, né? Não deixa eu morrer dessa vez. E aí Deus pegou e disse assim, eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele, certo? Quando Deus disse que ia dar mais 15 anos de vida, ele disse para o profeta, porque Deus estava falando através do profeta, ele disse assim, mas qual a prova que Deus vai me dar de que ele vai cumprir a palavra dele? Aí, por fim, tinha um relógio de Acás. O relógio de Acás é um relógio de sol, tá? Tem um ponteiro que cabe no chão e tem vários outros ponteiros altos nas pontas. Conforme o sol ele faz o trajeto dele, a sombra daquele pino que tem no meio, ela vai girando, entendeu? Esse não é muito é o relógio de sol. Então, Deus disse que faria o relógio retroceder 10 graus, ou seja, a sombra ela ia voltar 10 graus, o sol ia retroceder, voltar para trás. Mas o que milagre que ele fez? Aí Deus fez esse milagre para provar que ele ia cumprir sua palavra. Agora veja bem, né? Você está doente, aí clamou a Deus, ele estava, não me deixa morrer, né? Natural, todos nós sabemos isso. Vocês lembram quando Jesus estava no Getsemane? E ele lá, ele vendo tudo que ele ia passar, que ele ia ser julgado injustamente, ia ser torturado, ia ser morto, né? De uma maneira terrível. No Getsemane ele pede para o Pai, passa de mim esse cálice, né? Não permita que eu passe por isso. Até Jesus teve medo do que ele ia passar. Mas no final da oração, Jesus disse assim, passa de mim esse cálice, se for possível, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Qual que era a vontade de Jesus? Morrer na cruz? Não. Ele falou, mas que não seja feita a minha vontade. Eu não quero morrer na cruz, eu não quero passar por tudo aquilo. Mas que se cumpra a sua vontade, não a minha. E foi feita a vontade de quem, irmãos? De Jesus ou do Pai? Do Pai. Jesus falou, eu não quero, mas que seja feita a sua vontade. Ezequias, ele disse a Deus, Senhor, eu não quero morrer, só para dizer que eu vou morrer, eu não quero. Mas ele disse assim, mas que seja feita a sua vontade. Não, ele não disse. Essa passagem mostra para a gente, irmão, que nós devemos confiar em Deus. Sempre, que é um caso extremo, um caso de morte. Se um dia qualquer de nós pegar uma doença, a gente está no leito de morte, olha só o texto está tentando dizer que a gente tem que pedir, clamar pela cura, né? Mas que a gente tem que dizer a Deus que seja feita a sua vontade. E se de repente a vontade de Deus, né? Não seja que a gente viva mais que aquilo. Por que Deus não ia querer que Ezequias, um homem fiel a Deus, vivesse mais? Por quê? Vamos ver. Depois que o sol retrocedeu e a sombra do relógio de casa voltou 10 graus, tinha uma nação poderosa, uma nação má, os babilônicos, eles estavam ascendendo ao poder. E a gente sabe que a Babilônia vai acabar conquistando o mundo todo, certo? Eles eram terríveis, eram cruéis, eles eram assassinos, e eles conquistavam os países à força. Nessa época aqui, Ezequias orou a Deus, e Deus fez o sol voltar para trás, a sombra do relógio de casa voltar 10 graus, os babilônicos eles estavam ascendendo, eles estavam já conquistando as outras nações. Tá? Deus não prometeu que ia livrar ele também das mãos do rei da Síria? Livraria como? Através da Babilônia. A Babilônia ficaria a Síria. Só que os babilônicos eram idólatras. Eles adoravam o sol. Os magos de Babilônia cultuavam e adoravam o sol. Irmãos, quando os magos de Babilônia, eles viram que o sol, o Deus deles, voltou 10 graus para trás, que a sombra voltou 10 graus, eles ficaram maravilhados. E eles ouviram dizer que era uma nação que um Deus deles tinha feito isso acontecer. Então, os babilônicos formaram uma grande comitiva e foram até lá para tentar descobrir quem é esse Deus que faz o nosso Deus voltar para trás. E eles viajaram numa grande comitiva, e olha o que aconteceu quando eles foram encontrar Ezequias, verso 12.
Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas a um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Irmãos, e quando essa comitiva de Babilônia foi até o rei Ezequias para saber quem é esse Deus que faz o sol ficar para trás, Ezequias testemunhou do Deus de Israel? Não. O que ele fez? Mostrou o reino, as armas que ele tinha, as riquezas, os tesouros, os palácios, né? Ele se orgulhou, porque uma grande nação tinha vindo até ele. E ele se esqueceu do Deus de Israel. E aquela nação, vocês já imaginaram, se Ezequias tivesse pregado para Babilônia, tivesse convertido Babilônia, e Babilônia teria espalhado a respeito de Deus de Israel por todo mundo? Nós temos idolatria de Babilônia até hoje. Até hoje. Por quê? Porque o Ezequias não falou do Deus de Israel que fez aquele milagre, que curou ele, deu 15 anos de vida e fez o sol retroceder. Mas ele se orgulhou porque aquela grande nação veio até ele e mostrou, a Bíblia diz, toda a sua riqueza, todas as suas armas, todo o seu exército, todos os seus palácios. E aí, Deus revela o que vai acontecer agora, no verso 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como quem tesourava teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. E aí Deus diz o que Ezequias, um dia essa nação vai voltar aqui, vão roubar tudo que você e os seus descendentes acumularam, todas as riquezas. Eles vão destruir a cidade, eles vão queimar o templo do Senhor. E dos seus descendentes, eles vão levar para a Babilônia, e lá eles vão ser castrados e vão virar eunucos no palácio do rei. Isso aconteceu ou não aconteceu? Exatamente isso aconteceu. Por quê? Porque Ezequias não confiou em Deus. O que aconteceu naqueles 15 anos que Ezequias teve a mais de vida? Olha o que aconteceu no capítulo 21. Nasceu a ele um filho naqueles 15 anos. O reinado de Manassés de Judá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Rezabá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ele levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 6, olha o que mais ele fez. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era adoreiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que havia feito na casa de que o Senhor dissera daria a Salomão seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Todos os ídolos, todas as abominações que Ezequias tentou tirar do meio do povo, o seu filho trouxe tudo de volta, instituiu o sacrifício de crianças, e ele sacrificou o seu próprio filho queimado. Olha só, quantos anos ele tinha quando começou a reinar? 12 anos. Se Ezequias tivesse morrido daquela doença, esse menino não teria nascido. Deus deu 15 anos para ele a mais de vida. E nesses 15 anos nasceu Manassés. Manassés levou o povo de Deus à idolatria, levou muita gente a se perder novamente. Trouxe de novo toda a idolatria, introduziu mais abominações, encheu o povo de Deus de feiticeiros. E aí os descendentes de Manassés, seus filhos, seus netos, continuam fazendo
mesma coisa. A mesma coisa. Tudo porque Ezequias não confiou a Deus. Porque quando ele orou a Deus, Senhor, não deixa eu morrer dessa enfermidade mortal, ele tinha que ter confiado em Deus e tinha que ter dito assim, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele teria morrido salvo, irmãos, da doença? Sim, porque a Bíblia diz que ele era fiel, ele era um homem reto, né? Ele estava tentando purificar o povo, ele estava tentando tirar o povo da idolatria. Ele teria morrido salvo. Mas agora, olha o verso 21. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou no seu lugar. Você já viu que Ezequias morreu salvo ou morreu perdido? Depois de se esquecer do Senhor. Depois de se orgulhar do seu reinado. Depois de ter dado a luz a Manassés, que conduzia o povo à idolatria. Muitos acham que Ezequias morreu perdido. Ele estava com a salvação garantida. Mas uma oração lícita, não é lícita? Quando você estiver doente, você orar a Deus para que Ele te cure, para que você não morra. É lícito? Mas por causa de uma oração, ele perdeu a salvação. Porque ele não confiou em Deus. Nós podemos orar por livramento. Nós podemos orar por cura. Nós devemos orar. Nós devemos interceder por outras pessoas que estão doentes, que estão à beira da morte. Mas nós temos que confiar em Deus. Porque Deus sabia que se ele não morresse daquela enfermidade, ele se perderia. Mas Ezequias não confiou em Deus. Depois do reinado de Manassés, no capítulo 21, verso 17, Manassés morre, e no verso 19 começa o reinado de Amon, filho de Manassés. Verso 20, 2 Reis 21, 20. E Amon fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Depois de Amon, vai reinar Josias, no capítulo 22. E de repente aparece de novo um rei fiel a Deus. Olha o verso 2, 2 Reis 22, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E de repente aparece esse rei Josias e ele tenta fazer o que Ezequias estava fazendo. Ele tenta purificar o povo novamente. Ele tenta tirar os ídolos, porque Manassés tinha colocado ídolos até mesmo dentro do templo de Deus. E ele tenta tirar toda a idolatria do meio do povo de Deus. Ele tenta instituir um verdadeiro culto novamente a Deus. Mas já era tarde demais. Olha o que Deus diz para ele no verso 16, 2 Reis 22, 16. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar, e sobre os teus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as suas obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Deus disse: Josias, você vai se reunir com seus pais. Você está salvo, Deus. Mas esse povo não. Esse povo, ele foi longe demais. Eles não terão a salvação. E aí Deus permite que Babilônia venha, certo? Babilônia vai até Jerusalém, cerca a cidade por 3 vezes, e na última vez, destrói a cidade, mata mais de 1 milhão, mata muita gente lá, queima o templo de Deus, saqueia o templo, e faz milhares de pessoas escravas. Tudo porque um dia Ezequias não confiou em Deus, na sua oração. Puxa, também conta essa história.
O profeta Abacuque, acredita-se que provavelmente ele viveu, talvez, ali, mais ou menos, na época do reinado de Josias. Aquele rei que estava tentando unificar o povo novamente, tá? Acredite que foi mais ou menos naquela época, mais ou menos 630 a.C. Josias, Abacuque, no hebraico, né, Abacuque, significa abraço. E ele, provavelmente, ele era um sacerdote, provavelmente. Tá? Ele era alguém que ministrava ali no templo de Jerusalém. E Abacuque, ele viu toda a corrupção que os reis trouxeram para dentro da nação do povo de Deus. Abacuque viu eles colocarem os ídolos dentro do santuário de Deus. Abacuque viu a nação de Deus queimando os seus filhos vivos a deuses pagãos. Ele viu a nação do povo de Deus entrar na corrupção, na idolatria, nos assassinatos, nas injustiças. E Abacuque, esse sacerdote, ele era um homem reto e ele começou a ficar revoltado com aquela situação. Porque ele olhava para o povo de Deus e ele via pecado, traição, morte, que o povo de Deus, moralmente, ele tinha se corrompido, que ele tinha chegado ao fundo do poço. Todos os profetas na Bíblia, Abacuque é um livro profético, todos os profetas na Bíblia são chamados para profetizar. Deus chama o profeta advertir o povo, indicar o caminho do povo e anunciar que o juízo virá se eles não seguirem aquele caminho. Tá? O profeta da Bíblia é assim, é chamado por Deus para advertir o povo, porque senão o juízo vai cair. E Deus indica o caminho que eles devem seguir. Abacuque é diferente. Por quê? Abacuque não foi chamado por Deus para advertir o povo. Abacuque era um sacerdote que ele, vendo a situação moral do povo de Deus, ele começou a ficar indignado com Deus. Porque Deus não fazia nada aos olhos dele, ele via o povo se corrompendo. Então, Abacuque decidiu, sem ser chamado por Deus, ele decidiu ir a Deus e se queixar a Deus por causa da situação moral do seu povo. Olha o que ele diz em Abacuque 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque, mas quando Abacuque foi se queixar a Deus, como que Deus age com o profeta? Ele manda o profeta repreender o povo, não é isso? Para que o povo saia do pecado, porque senão o juízo vai vir. Mas quando Abacuque foi se queixar a Deus, Deus anunciou uma sentença. Deus não mandou advertência. Por quê? Porque Deus já vinha advertindo a nação há muito tempo. Então, no verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha o que Abacuque foi dizer para Deus a respeito da situação do povo dele. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso serve para o justo, a justiça é torcida. E Abacuque ele vai a Deus e ele começa a se queixar, como muitos de nós, às vezes já se queixou. Ele vai a Deus e fala: até quando, Senhor? Talvez a gente tenha tirado já essa oração. Até quando, Senhor? Você não vai fazer nada, né? Não está vendo a minha situação? Eu não estou orando, a gente está pedindo, você está vendo? Até quando isso vai durar? E ele diz: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Essa palavra violência é a tradução da palavra hebraica Hamas. Hamas, que a gente ouve muito na Bíblia, no hebraico significa violência com derramamento de sangue. Mas aqui, Abacuque está se queixando que havia violência Hamas dentro do povo de Deus. O povo de Deus, eles estavam se matando uns aos outros. E ele diz: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o seu povo eles se matem? Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? A iniquidade é a quebra dos mandamentos. Os sacerdotes de Deus, eles se tornaram corruptos.
Eles exploravam o povo de Deus para ganhar dinheiro. Isso não acontece mais hoje, né? Explorar o povo em nome da religião. Está acontecendo em meio do povo de Deus. E ela fala, até quando, Senhor? Olha lá, os sacerdotes estão roubando o seu povo, usando o seu nome. E ele continua sua queixa. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Olha só, a violência está diante de mim, no meio do povo de Deus, com a adoração aos ídolos, uma violência generalizada. O povo estava se matando, se destruindo, se assassinando. Verso 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O litígio que ele fala aqui é porque o povo de Deus movia ações judiciais contra os seus próprios irmãos, para tomar o que eles tinham. E aí ele diz assim, e os nossos juízes são todos corruptos. Eles só dão grande causa para os ricos que pagam dinheiro para eles. Isso está acontecendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos? Todo o judiciário do povo de Deus estava corrompido. Os juízes do povo de Deus eram corruptos. Eles eram comprados para dar a causa de ganho para aquele que pagasse mais. E Abacuque, esse sacerdote, ele é indignado, ele se queixa, até quando eu vou te pedir o seu nome para fazer nada? Aí então, Deus responde a Abacuque. E olha a resposta que Deus dá para ele. Verso 5. Olha o que Deus diz para Abacuque. Vede as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contada. Aí Deus diz assim, Abacuque, é porque você não está entendendo, Abacuque. Tudo isso que você está vendo, guerras, destruições, juízes, desonestos, o povo se matando, violência por todo lado, é porque eu, Abacuque, eu estou fazendo uma obra, Abacuque, mas é uma obra grandiosa, Abacuque, um dia essa obra vai ser contada e ninguém vai acreditar de tão grande essa obra que eu estou fazendo, Abacuque. E Deus revela para ele qual é essa obra. Aí verso 6, o que Deus está fazendo. Pois eis que suscita os caldeus, são os babilônicos. Deus está falando, eu estou levantando os babilônicos. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao acontecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por ser viravante. Eles ruem os cativos com areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do serviço. Riem-se de todas as fortalezas, porque quando terras tomam, então passam como passa o vento. E seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Quando Abacuque se queixa, Senhor, o Senhor está vendo a situação do seu povo? Morte, destruição, pobreza, assassinatos, injustiças, juízos corruptos, doenças sobre o seu povo. O Senhor não vai fazer nada. Até quando o Senhor vai permitir esse tipo de coisa sobre o seu povo? E Deus diz assim, Abacuque, eu estou fazendo uma obra, Abacuque, mas essa obra é muito grandiosa. E um dia, quando contarem sobre essa obra que eu estou fazendo, ninguém nem vai acreditar de tão grande que é essa obra que eu estou fazendo. Sabe o que eu estou fazendo, Abacuque? Eu estou levantando os caldeus, uma nação perversa. Idólatra e Abacuque, eles são poderosos, eles vão conquistar o mundo, Abacuque. E eu vou trazer esse povo, os caldeus, até aqui. Eu vou entregar o meu povo nas mãos deles. E quando eles vierem aqui, Abacuque, eles vão matar todo mundo. Eles vão matar as crianças, os velhos, os idosos, eles vão estuprar as mulheres, eles vão espartejar os homens. Eles vão abrir as mulheres grávidas e tirar os filhos vivos de dentro da vida delas.
Imagina você falando para Deus, né? Senhor, olha quanta violência aqui no Brasil, né? Juízes corruptos, né? Olha quantas coisas ruins estão acontecendo. Até quando isso vai? O senhor não vai fazer nada. E Deus diz assim: você acha que está ruim a situação? Você não viu nada. Ele diz: Abacuque, presta atenção que eu vou fazer com o meu povo. Eu vou trazer Babilônia aqui. E eles vão matar todo mundo. Eles vão matar os velhos, as crianças. Vão espartejar os homens vivos. Vão estrupar todas as mulheres. E aí, Abacuque, ele fica espantado, porque ele está pedindo salvação. E Deus diz que vai levantar um povo que vai vir aqui e vai matar todo o povo de Deus. E Abacuque, no verso 13, ele diz assim: tu és tão fundo de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Verso 17. Acaso continuará por isso fazendo a sua rede, matando sem piedade os povos? Abacuque começou falando com Deus, né? Até quando, Senhor, você vai permitir isso? Seu povo sofrendo, morrendo, sendo explorado? E quando Deus revela a sentença sobre o seu povo, Abacuque, ele diz: por quê? Por que, Senhor? Como assim? O Senhor é um Deus de amor? O Senhor é tão puro de olhos? O Senhor não gosta do mal? Por que o Senhor vai permitir isso? E aí no capítulo 2, Abacuque diz assim, verso 1: Formei a minha torre de vigia, colocar-me sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E Abacuque, confiante do Deus de amor, do Deus justo, ele pensa assim: bom, eu já expliquei para Deus o que estava acontecendo. Já intercedi pelo povo. Agora eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia. Eu vou ficar aguardando. Porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir a minha oração. Eu tenho certeza disso. Que nada disso vai ter que acontecer. Porque eu já expliquei para ele o que estava acontecendo aqui. Aí Deus responde para ele novamente. No verso 3. Olha o que Deus diz. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não carrega nela, mas o justo viverá pela fé. Deus diz assim: Abacuque, vai acontecer exatamente como eu disse. Os babilônicos, eu vou trazer eles aqui. Eles vão matar todo mundo, eles vão queimar a cidade, eles vão destruir o templo, eles vão escravizar o meu povo, eles vão matar os velhos, as crianças, vão estuprar as mulheres. Vai ser exatamente como eu disse. E se demorar, não se engane, porque vai ser exatamente como eu disse. Mas aí Deus diz uma coisa, ele repete para vocês, né? Ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. E Abacuque, ele fica em choque. Então, tudo isso vai piorar. O povo vai ser morto, destruído, saqueado. Essa é a resposta de Deus, esse é o livramento de Deus. Aí então, Deus revela agora para Abacuque o que vai acontecer depois com Babilônia. Depois que Babilônia vier e cometer atrocidades com o povo de Deus, Deus diz assim: aí então eu castigarei Babilônia, porque eles não tiveram misericórdia do meu povo. E Deus pronuncia 5 ares sobre os caldeus a partir do verso 6. Quando ele chega no verso 7, Deus diz assim: é um ai contra a Babilônia. Ai daquele que acumula que não é seu. Até quando? E daquele que as mesmas se carrega de vendedores. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar das garras do mal. Verso 12. Ai daquele que edifica
iniquidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Verso 19. Ai daquele que diz na madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, porque pode o ídolo ensinar. Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não foi, nem como Deus revela, 5 juízos, e depois ele vai enviar sobre Babilônia, e Babilônia também será destruída. Então, no capítulo 3, Abacuque começa a entender que obra é essa que Deus está realizando. E ele diz no verso 3, Abacuque 3, verso 3, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz reconhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí, a partir do verso 3, Abacuque começa a exaltar Deus. Ele começa a dizer, Deus vem de tamanho do monte Paran e do sangue. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a mão, os raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Desligaram-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. E Abacuque entende que obra é essa que Deus está realizando. É uma obra de salvação. É uma obra de salvação. Que o povo de Deus estava todo corrompido no pecado. Que então Deus traria a Babilônia e seria um juízo sobre o povo de Deus. E o juízo ia destruir todos os ídolos do meio do povo de Deus. Mas Deus diz assim, mas o justo viverá pela fé, mesmo em meio à destruição. Mesmo quando a Babilônia veio aqui, Abacuque matar todo mundo, cometer atrocidades com o povo, mas o mesmo povo vai ter o meu justo, e o justo vai viver pela fé. Aí, eles levam daqui, levam Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles são obrigados a se prostrar diante da estátua, eles dizem, você pode nos jogar na fornalha de fogo ardente, mas nós não nos prostraremos diante dos seus ídolos. E Deus diz, mas o meio desse povo tem que o justo. E o justo viverá pela fé. Ele vai guardar os meus mandamentos, ele vai continuar sendo fiel a mim. E quando Abacuque diz que Deus sacode as nações, ele está dizendo, e tudo isso que a gente está vivendo no mundo, irmãos, guerras, destruições, atrocidades, calamidades, é uma grande obra de salvação que está em andamento. Lá na Ucrânia, na Rússia, nos países aí que estão sendo destruídos, acontecendo tanta coisa. Deus diz assim, mas lá no meio daquela guerra, o meu justo está vivendo pela fé. Quando toda essa destruição bater as nossas portas, quando a morte vier no meio do povo de Deus, quando as calamidades atingirem as nossas casas, ele diz, nós temos que continuar vivendo pela fé. Aconteça o que aconteceu. Então, Abacuque, ele chega a uma conclusão, entendendo que essa grande obra que Deus está realizando é uma obra de salvação do mundo todo. Por isso que Babilônia conquistaria o mundo todo. Por isso que Babilônia levaria a morte e idolatria ao mundo todo, porque os fiéis de Deus não se renderiam ao ídolo de Babilônia. Eles viveriam pela fé. Mesmo que fossem queimados, mesmo que fossem mortos, mesmo que fossem esquartejados, eles viveriam pela fé. E durante a vida de Babilônia, muitos santos de Deus surgiram. E aí Abacuque, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça os pés das nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e descobre todo o fundamento. Abacuque chega à conclusão que Deus é justo, que apesar
Mas Deus continua sendo justo. E juízos não cair sobre esses que são justos. Por isso ele diz, mas o justo viverá pela fé. Nós não vamos nos corromper. Mesmo quando essa violência, quando essa desgraça toda acontece no mundo, até as nossas portas. Ele disse, nós temos que continuar vivendo pela fé. E agora, a partir do verso 17, entendendo o propósito de Deus, entendendo que todas as guerras, as destruições, as calamidades que estão caindo sobre o mundo, é uma grande obra de salvação de Deus. Que no meio das guerras, as dores, as destruições, as doenças e as injustiças, fiéis filhos de Deus estão se levantando e eles se negam a participar disso, mesmo que eles sejam prejudicados. E você pode ter certeza que esse mundo, do jeito que ele está, filhos de Deus fiéis, mesmo sofrendo, mesmo às vezes sendo levados à morte, mesmo às vezes perdendo a família, os filhos, eles estão se levantando em todas as partes do mundo. Os justos de Deus, eles estão vivendo pela fé. E a palavra entende que ele não tem que questionar a Deus. Ele começou perguntando, até quando, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor permite isso? Guerra, destruição, fome, calamidades. Ele não questiona mais a Deus. No verso 17 ele não diz mais até quando e porquê. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele questiona mais a Deus, por que? Até quando isso? Dores e sofrimento, ele diz, ainda que haja guerras, injustiças, ainda que a gente veja tantas atrocidades, calamidades, tanta coisa ruim acontecendo, ainda que ele diz, eu me gloriarei no Senhor. Ainda que a nossa oração não seja atendida, ele diz, eu me gloriarei no Senhor. Vários profetas usaram essa expressão, ainda que. Mais famosa, é lá no Salmo 23, ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que o mais trágico da Bíblia foi dito por Jó. Jó, depois que Satanás matou seus 10 filhos, que destruiu tudo que ele tinha, que ele perdeu tudo, ele ficou ali doente, nu. A mulher dele diz, né, que o seu Deus morre, ele diz assim, ainda que Deus me mate, eu me gloriarei no Senhor. Ainda que Ele me mate. Ainda que as orações não sejam atendidas. Ainda que a porta de emprego não se abra. Ainda que talvez aquela cura não venha. Ainda que os nossos sonhos não se realizem. Ainda que a gente não veja justiça nesse mundo. Ainda que a gente continue vendo cada vez mais injustiças, maldades sendo praticadas lá fora. Ainda que a gente continue vendo guerras estourando por todo lado. Ainda assim, nós devemos nos gloriar no Senhor. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. E um grande plano de salvação está em curso nesse mundo. Porque Deus diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo está se levantando em todas as partes do mundo, que tem guerras, que tem atrocidades, que tem governos explorando, dizimando o próprio povo. O meu justo viverá pela fé. É natural que a gente se indigne quando a gente vê uma coisa muito ruim acontecer. Mas vocês lembram por que o povo de Deus, por que Deus permitiu que Babilônia se levantasse e destruísse tudo, irmãos? Porque o povo está vivendo em pecado, não é isso? A Bíblia diz que isso vai se repetir novamente. Babilônia vai se levantar novamente. Deus vai permitir que Babilônia se levante novamente, não é isso, irmãos? E ela vai vir sobre quem? Sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Isso na Crônica 7, ele fala desse momento. Porque dor e sofrimento, tristezas, mortes, desemprego, dificuldades, famílias destruídas, indignação, coisas terríveis que a gente vê na TV. Por que tudo isso? É culpa de quem?
morte e destruição, guerras em todos os lugares. Ele explica. Você Crônica 7, no verso 13, ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei de seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, por que das guerras, destruições, epidemias, mortes nesse mundo? Olha o verso 14, de quem é a culpa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É culpa de quem? Essas guerras que estão acontecendo, juízes corruptos, bandidos, governando sobre nós, injustiças por todo lado. É culpa de quem? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e orar e se confessar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O mundo está sendo destruído lá fora por causa dos pecados do povo de Deus, por causa dos nossos pecados. Eles estão caindo sobre o mundo, até o ímpio lá fora está sofrendo por causa dos nossos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender dos seus pecados, então eu sararei a terra. O mundo lá fora está sofrendo por causa dos pecados do povo de Deus. O ímpio, o ladrão, o traficante, eles estão sofrendo por causa dos nossos pecados. Os juízos estão caindo sobre o mundo por causa dos nossos pecados. Por causa dos pecados do povo de Deus, e a gente é culpado, são eles. A gente acha que os ímpios, aqueles que não conhecem Deus, estão destruindo o mundo, mas a Bíblia diz, não, eles estão sendo destruídos por causa dos pecados de vocês. Nós temos que confiar em Deus. É a única solução deles. Quem é que tem a coragem de fazer essa oração quando a pessoa que você mais ama estiver morrendo no leito de morte? E você tem coragem de orar, Senhor, cura essa pessoa, mas sem feito a sua vontade, não a minha. Difícil. Difícil, né? A gente quer que simplesmente cure. Mas a gente viu na história de Ezequias que nós precisamos confiar em Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Ainda que as nossas orações não sejam atendidas, ainda que a cura não venha, ainda que a família não seja restaurada, ainda que a porta do emprego não se abra, ainda assim nós temos que nos gloriar no Senhor, porque o grande plano de salvação está em curso nesse mundo. E Deus diz: é um plano tão grande que eu estou fazendo, que um dia vai ser contado e ninguém vai acreditar. Dois sofrimentos estão caindo sobre o mundo por causa dos nossos pecados. Ele disse que se o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, e orar, e me buscar, eu sararei a terra. O mundo está sendo destruído por causa dos nossos pecados, não é por causa do pecado dos ímpios. Até os ímpios estão sofrendo por causa dos nossos pecados. E nós temos que confiar em Deus. Porque, infelizmente, não há outro caminho. As profecias dizem: a calamidade virá, a perseguição virá, a morte, a destruição, novamente, sobre o povo de Deus da Babilônia, e vai se levantar novamente. E ela vai vir sobre o povo de Deus novamente. E novamente, nós vamos ter como que Deus pedisse: quando a Babilônia se levantar, o meu justo viverá pela fé, em meio à dor, sofrimento, em meio à perseguição, em meio à morte dos nossos filhos. Nós temos que confiar, mesmo que as nossas orações não sejam atendidas, mesmo que as nossas famílias não se convertam, mesmo que os nossos queridos
não aceita Deus. Mesmo que aquela oração da restauração de saúde, da saúde de alguém que esteja matando, mesmo que ela não seja atendida, mesmo que as portas de emprego não se abram, mesmo que as nossas doenças não sejam curadas, nós temos que continuar nos gloriando no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Esse evangelho está pregado nas igrejas. Minha mãe, ela está com problema nas pernas. Eu sou muito cristã em casa. E minha mãe, ela começou a ir na igreja universal, do reino de Deus. Não, universal não. Esse chapéu não. Mundial do reino de Deus. Porque ela fala assim, na sua igreja tem cura. Então, eu falo que ela é um homem poderoso. Ele cura pessoas doentes. Esses dias ela disse que esse batizar lá. Essa igreja. Eu 2 vezes que se batizar, né? Eles se batizam lá. Eu pelo menos sabe o que significa batismo? Não sabia o que significa batismo. Aí minha mãe me disse assim, ela falou, eu pelo menos se batizar justo nessa igreja, né? Quantas vezes eu não disse para vocês se batizar na nossa igreja? Eu falei, não, mas eu quero ser curado da minha perna, né? Eu vou porque lá eles curam lá. Na sua igreja tem algum dia que tem cura? Ela tem cura, né? Vai lá, vai dar um dinheiro lá e fica curado. Mas justo lá você vai se batizar, né? Você tem que aprender sobre Deus, sobre a Bíblia. Ela fala, eu vou me batizar porque eu quero ser curado, senão nem eu vou ver. O Evangelho pregado lá fora é tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja. Mas o Deus da Bíblia, ele diz que não. Que muitas dificuldades que estão vindo sobre as nossas vidas têm uma finalidade, nos levar à salvação. Muitas dores que nós passamos, perdas, privações, têm uma finalidade, nos levar à salvação. E muitos não serão curados, muitas portas não serão abertas, porque Deus quer cuidar da nossa salvação. A oração de Ezequias foi aceita, ele ganhou mais 15 anos e ele se perdeu. Nós temos que confiar no Senhor. Será que a gente tem tanta fé assim? Para mesmo quando a gente se deparar com a dor de sofrimento, quando as dores desse mundo baterem as nossas portas, a gente continuar nos gloriando em Deus. E o Espírito Santo continua falando nos nossos corações, nos dê essa fé verdadeira. Que nós sejamos esses justos que vão viver pela fé. Quando a dor e o sofrimento vier bater a nossa porta, que a gente consiga continuar simplesmente servindo ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é, e pelo que Ele está realizando nesse mundo, quando Ele joga de salvação. Então, irmãos, você vai para o mundo ver tantas notícias ruins, destruição, morte por todo lado, não se esqueça. É uma obra de salvação que tem curso. No meio daqueles escombros lá, no meio da guerra, tem justos e divinos lá. Mantendo firmes, fiéis a Deus. Deus está derramando a salvação nesses lugares. E um dia isso vai ser acontecer nas nossas vidas. E que a gente tenha essa consciência para continuar nesse caminho. Amém? Então, vamos colocar diante, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu livro sagrado. Muito obrigado porque o Senhor revela as suas verdades para essa sua santa igreja na terra. O Senhor nos revela como é a história, como nós devemos agir, olhando o exemplo do que aconteceu no passado. Obrigado por o Senhor nos
porque é o caminho que nós devemos seguir para que tudo vá bem, para que haja salvação nas nossas vidas, Pai. Nos dê forças, Pai. Nos enche do poder do Espírito Santo, para que mesmo quando os nossos pedidos, nossas orações, nossas súplicas não forem atendidas, nós continuemos fiéis ao Senhor. É o que nós pedimos